E esses irmãos que eu dei ênfase no domingo à noite, é muito importante. Que ven tus hijos en los Nintendos e em los dibujos animados da televisão? O que os seus filhos estão olhando nos desenhos, nos cartoons, e nos Nintendos, nos Segas ou Super Nintendos? Temos 2 volumes, o volume 1 e o volume 2. Esse que tem um sticker, o label aqui, é o volume 2. É a experiência que nós tivemos com Catherine Jr. quando havíamos comprado todos os vídeos da Disney. E a Catherine Jr. ficaram rebeldes e enfermos. No domingo à noite eu relatei a experiência. Deus nos deu uma escritura, Deuteronômio 7:26. Não podes trazer à tua casa alguma coisa que está amaldiçoada. No domingo à noite eu te falei da maioria dos filmes da Disney. Existe um boneco ou um cartoon que se chama Power Rangers. Esse boneco do Power Rangers foram proibidos no Canadá. A origem dele é do Japão. Eu fui missionário no Japão durante um tempo, em Okinawa. Power Ranger foram proibidos no Canadá porque a Corte Suprema do Canadá chegou à conclusão que a maioria dos crimes da adolescência que estavam sendo produzidos era produto da violência do Power Ranger. Os Power Rangers foram criados por uma seita satânica chamada Yokamura em 1972 no Japão. Você verá que são 6 desenhos. 6 é um número diabólico. Cada cor do Power Ranger é usada no satanismo. E cada nome do Power Ranger é usada na ponta do pentagrama. O Senhor repreenda o diabo nessa noite. O pentagrama é o símbolo de Satanás. Então o Power Ranger nos Estados Unidos está causando uma série de violências que você não pode ter ideia. Por exemplo, os japoneses descobriram que brincar com a máquina de Nintendo 45 minutos somente cada dia irá produzir epilepsia. Você diz epilepsia? Epilepsia, sim, obrigado. No lado esquerdo do cérebro. Por exemplo, pelas linhas magnéticas e eletrônicas do Nintendo, pela sensibilidade da luz, ela penetra no subconsciente da criança e ela desenvolve o que é the subliminal messages, as mensagens subliminais ocultas que estão detrás desses jogos dos Nintendos. Para que você tenha ideia, quando fomos a pregar na Convenção Nacional das Assembleias de Deus, da Conferência do Espírito Santo da Família no Panamá, um garoto estava brincando, a mãe me relatando a mim na entrada do Hotel Panamá, me disse: Dr. Irion, essa é a experiência que eu tive com meu filho, veja só. Ele tinha 8 anos de idade, tem 8 anos de idade. Ele estava brincando com os Power Rangers no Nintendo, das 8 da manhã até as 12 do meio-dia. De momento ele caiu do banco e ele começou a retorcer. Se diz retorcer, dar voltas. Os seus olhos ficaram para fora e começou uma baba branca a cair da sua boca. Ele estava tendo ataque epiléptico. Segundo a ciência, é ataque epiléptico, mas a Bíblia diz que é demônios. São espíritos que vêm possuir a uma pessoa. Lembra-se que o garotinho da Bíblia estava com ataque de epilepsia. Ele se jogava no fogo, se jogava na água. Os discípulos não puderam jogar fora o demônio. Jesus disse: esse espírito somente sai com oração e jejum. Então é uma realidade. Quando o moço se levantou, a mãe, relatando a mim, me disse: eu nunca ouvi dessa maneira. Ele se levantou, pastor Ciro, correu para a cozinha, tomou uma faca, subiu as escadas ao 2º andar, onde estava o seu irmãozinho recém-nascido, e tomou a faca e ia matar o seu irmãozinho de 2 meses. Porque a tradução que vai dos Estados Unidos ao Panamá, para os Power Rangers, dizem assim: no reason to live, kill yourself. Não há razão de viver, mate você mesmo, ou te suicida-te. E ele tomou aquilo e ele disse: no reason to live, não há razão para viver. E ia cravar no seu irmãozinho de 2 meses. E a mãe entrou no quarto e quando viu aquilo disse: o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus tem poder. O garoto caiu do berço, estava em cima do berço, a faca foi para debaixo da cama. Você já viu alguém endemoniado? Tem uma força sobrenatural. O garoto tinha 8 anos de idade, 7 para 8. Levantou a mãe dele com as 2 mãos e disse: eu vou lhe matar, eu vou lhe matar. A mãe colocou as mãos sobre eles e disse: há poder no sangue de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus. E o garoto foi livre. Na Argentina, 2 crianças olhando os pitufos. Eu não sei como é que se chama aqui os pitufos, Smurfs. Os pitufos, aqueles
os Smurfs, assim se chama aqui. Houve um crime nos Estados Unidos em 92, que as crianças amanheceram estranguladas, e até hoje a polícia não descobriu quem é, mas os dedos dos Smurfs, dos bonequitos de peluche, como ursinhos assim, estavam manchados de sangue. Você sabe que um dos Smurfs é homem e mulher ao mesmo tempo? Ele é bissexual. Eu lhe digo isso porque a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento ou de informação sobre as coisas. Uma menininha estava olhando para amanhã, um sábado para amanhã em Buenos Aires, Argentina, esse pitufo. O espírito de lesbianismo saiu da televisão e possuiu durante 2 semanas. Ela começou a falar como um homem, ela começou a tocar os seus irmãos para levá-lo à cama, e se reuniram os pastores de Buenos Aires, Argentina. Eu tenho a carta arquivada lá em Los Angeles, no nosso ministério. Durante 2 semanas oraram, jejuaram por ela. O Senhor revelou que não era somente um demônio, era um cabeça de uma série de demônios. Você pode chamá-lo talvez de uma legião, talvez ela tinha uma potestade. No último dia, o sangue de Jesus está neste lugar, nessa noite. No último dia, ele sorriu sarcasticamente e disse: eu vou sair dela, porque eu não resisto o nome de Jesus, mas ela é uma só. Eu tenho milhões de crianças nas minhas mãos. Sabe quem são essas crianças? Seus filhos e os meus. O sangue de Jesus tem poder, porque o diabo não mais enganará você. Porque a meta do diabo é destruir essa geração de crianças, para que o dia de amanhã não haja ministros para pregar a palavra. Você poderá ver o bonequinho Barney, que existe Barney no Brasil, Barney? Não tem. Ele foi produzido por um satanista. Você verá que quando o Homem-Aranha joga a teia de aranha, ele faz o sinal do cornuto, o sinal do diabo. E ele amaldiçoa cada criança que está olhando o desenho, porque ele joga a teia de aranha com o sinal do cornuto, que é o sinal satânico do diabo. Lá nos Estados Unidos saíram agora uns cereais, se chama cereal aqui, que as crianças comem cereal, cornflakes, cereais. Sabe como se chama? Adam's Family Cereal. Ele vem, escutem bem a estratégia do diabo. O diabo é muito inteligente. Ele vem com pedacinhos de cornflakes, de cereal, em forma de corpo humano. Pedacinhos de mão, pedacinhos de pulmão, pedacinhos de cabeça, pedacinhos de pés, de braços. Quando a criança está comendo, está brincando, ela diz à mãe: look mother, it's funny. Veja, é divertido. Estou comendo um pedacinho de pulmão, um pedacinho de mão, um pedacinho de pé. Quando ele for maior, com 12 ou 13 anos, e ele entrar na escola do junior high, antes de entrar no high school, antes de entrar no científico, na universidade, e ele ir a uma festa sem que os seus pais saibam, e colocar diante dele pedaços de um cadáver para ele comer e ser aceitado no satanismo, ele não terá nenhum problema em fazê-lo. Sabe por quê? Porque a sua mente foi programada. A sua mente foi programada. Quando colocar diante dele pedaços de cadáveres de verdade, ele não terá nenhum poder para comê-lo. Por quê? Porque a sua mente foi programada. Quando ele vai comer um pedaço de pulmão ou de mão ou coração, ele dirá, bem, eu fazia isso quando eu era criança, não há nenhum problema. A meta do diabo é essa. Ele não precisa tirar os seus filhos da sua casa, ele o está da igreja, ele o está destruindo na sala da sua própria casa. O doutor Hermes Espino me disse lá em Panamá: doutor Urion, há uma epidemia aqui no Panamá. Crianças, escute isso, de 6 para 7 anos de idade, depois que olham os desenhos do Power Ranger, pedem uma corda emprestada com o vizinho e se estão suicidando. Crianças de 6 para 7 anos de idade se estão suicidando. Eu vou lhe dar o conselho. Um dos mais desenhos perigosos, danger, que o diabo tem criado, se chama Gargoyles. Ele já chegou aqui? Gargoyles foi um satanista que o produziu. E eu vou terminar com isso nessa noite. Você sabe muito bem que Procter & Gamble, o dono, é satanista. Deixa eu lhe dizer uma coisa.
Eu falei no domingo à noite sobre Pocahontas. Eu lhe disse a você o que queria dizer a palavra Pocahontas. A palavra Pocahontas quer dizer espírito invocado do abismo. Pocá, espírito, Hontas, abismo. Espírito invocado do abismo. Uma criança lá em Nova Jersey, a mãe dessa criança, uma mocinha, uma criança de 7 anos de idade, a mãe comprou todos os filmes da Disney para ela. Ela ficou tão atormentada que ela não podia dormir pela noite. Você sabe o que ela via no meio dos 2 chifres da filme de Beauty and the Beast? O Beauty and the Beast, o filme. Você sabe o que ela via? Vinha um vulto negro às 3 horas da manhã tocá-la todas as noites para estar com ela. Essa menina ficou tão atormentada, que na escola ela baixou as suas notas. Ela não podia dormir, ela estava rebelde. Ela se apaixonou de tal maneira por Pocahontas, que tudo que ela falava era Pocahontas. Ela fez a mãe dela comprar lençóis de Pocahontas, fronhas de Pocahontas, onde você coloca a sua cabeça para dormir no travesseiro, essa parte que vai por fora, de Pocahontas, tudo Pocahontas. A avó dela levava ela na escola dominical todos os domingos pela manhã, às 9 horas de idade, às 9 horas da manhã. Ou levava, ela dizia: meu amorzinho, amanhã de manhã, escola dominical, Jesus te ama. A menininha dizia: yes, grandma, Jesus loves me. Jesus me ama, amanhã de manhã, escola dominical. Você sabe o que aconteceu? 2 meses depois, a avó chamou a menininha. Sabe o que ela disse por telefone? Ela disse: grandma, stops. Pare, grandma. I don't love Jesus no more. Eu não quero mais a Jesus. I love Pocahontas. Pocahontas loves me. Eu amo a Pocahontas e Pocahontas me ama a mim. Ela disse: vozinha, você sabe o que Pocahontas me disse? That Jesus is a liar. Que Jesus é mentiroso. That Pocahontas is truth. Que Pocahontas é a verdade. Nunca mais a menininha voltou a pisar em uma igreja. Para vocês que não estiveram aqui no domingo à noite, essa é a capa do filme do Little Mermaid. Como se chama, pastor Ciro? A Pequena Sereia. Eu mostrei para o pastor Ciro no domingo à noite, para o pastor Toninho. É o pênis do homem, o membro genital masculino, o membro sexual do homem parado para cima das colunas do palácio, do vídeo da Disney, The Little Mermaid. É um vídeo de pornografia infantil. Disney é um império satânico. Você não tem ideia o que é Disney. Não tem. Porque o mundo da Disney é the world of fantasy. O mundo de fantasia. Que é fantasia? Uma mentira. Que é mentira? Pai da mentira é o diabo. Então é um mundo de mentira. É um mundo de engano. Para vocês que não estiveram aqui no domingo, veja este Nintendo. The Ultimate Add-on se chama Doom number 1 and number 2. Satanás está na capa. Sabe como diz aqui? Como chegar ao inferno. Senta-te, relaxa-te e o diabo vai ensinar você como chegar ao inferno e desfrutar dos demônios. É um vídeo de uma criança para brincar. Vou ver outro vídeo que saiu na semana passada nos Estados Unidos. Vai levar um tempo para chegar aqui. Veja como se chama: Diablo. Diabo, Satanás. Não há mais censura nos Nintendos, ou não há censura nos vídeos. Veja este, Doom number 2, maldição número 2. Sabe o que diz aqui atrás? Nas suas mãos você tem o Nintendo mais mau e perverso de todos os tempos. Para você entender esse jogo, você deve descer às profundezas do inferno e ficar lá para sempre. Está aqui! O diabo não brinca com ninguém. Ele não respeita crianças. Ele não respeita jovens, ele não respeita adultos, nem velhos, nem ninguém. Sua missão é matar, roubar e destruir. Mas a palavra do Senhor disse em 1 João 3,8: para isto foi manifesto o Filho de Deus, para destruir o poder do diabo, para destruir as forças do mal. Bendito seja o nome do Senhor. Seja livre. Seja livre. Temos o número 1 e o número 2 desse vídeo, dessas pequenas coisas que eu lhe falei nessa noite. É 1h30. Você nunca ouviu tal coisa. Deixa eu lhe dizer nessa noite, terminando com dor no meu coração. Há um vídeo lá nos Estados Unidos chamado Dungeons and Dragons. Dragões e
em português também, eu acho. Masmorras. Você sabe que o garoto estava brincando com esse Nintendo. O sangue de Jesus tem poder. Isso pode passar com você. Um filho de um diácono em Connecticut, para o norte, depois de Nova York, Nova Jersey, Massachusetts, Connecticut. Ele estava brincando. Este vídeo disse para ele: I am the Prince of Darkness. Eu sou o príncipe das trevas. Quando você me buscar em cemitérios e labirintos e caveiras, você vai encontrar o meu poder e você reinará comigo. O garoto começou a brincar e apertar os botões. Então o diabo disse para ele: se você quer conhecer-me, aperte o botão 1. Claro, a curiosidade, para isso é para apertar os botões, eu não entendo. Apertou o botão e o diabo saiu como se diz, na tela, e disse: My name is Satan. E saiu os chifres e o fogo de lado e disse: se você quer reinar comigo para sempre, aperte o botão 2. Quando o garoto apertou o botão 2, o diabo disse: I got you, so you fool. Eu tenho a sua alma para sempre. Sabe o que o diabo disse a ele? Escreva ao seu pai uma carta. Eu preciso de uma obra que você faça para mim, mas fora do corpo. Sabe o que o diabo disse para ele? Um filho de um diácono: mata-te, e eu lhe darei poder no inferno. Sabe o que o garoto fez? Você sabe o que ele fez? Ele desceu a garagem onde estava o carro do pai, colocou uma mangueira, tirou gasolina, colocou gasolina num balde, pegou os fósforos do fogão da mãe, subiu em cima no quarto. O diabo, sangue de Jesus te repreenda nesta noite. O diabo estava detrás da porta e o diabo lhe disse: jogue-se gasolina, prenda-se fogo e eu lhe darei poder. E o diabo lhe disse: escreva o que eu lhe estou lhe dizendo, para que todos saibam o poder que eu tenho. E o garoto escreveu. O diabo disse que fizesse isso, isso, isso. E quando ele se colocou gasolina, ele se colocou fogo. Ele morreu queimado, se suicidou. O quarto inteiro queimou, mas o vídeo e o Nintendo ficaram intactos. Intactos! Quero que você saiba que satanismo é real. É mais real que tu. Essa é a minha mensagem nesta noite.